Existe um desejo imenso de muita gente enxergar na reportagem que a Folha de São Paulo publicou ontem, com mensagens trocadas por assessores do ministro Alexandre de Moraes, uma nova vaza-jato. A coisa é engraçada. Um dos mais veementes é o próprio Deltan Dallagnol, que está alucinado nas redes. Mas a primeira e a maior diferença entre a vaza-jato e essas novas trocas de mensagens levantadas pelo jornalista Glenn Greenwald é a seguinte. Lá, eram mensagens entre Deltan, que liderava os procuradores, e o juiz Sérgio Moro. Eram mensagens entre as partes nas quais o juiz ajudava um dos lados que ele deveria julgar. Aqui são conversas entre dois assessores que respondiam a um mesmo juiz. O que essas conversas mostram? Mostram como as salsichas são feitas, como as conversas acontecem, as palavras que se escolhem com uma sem cerimônia no uso do poder. Mas não há nenhuma ilegalidade clara. As críticas que podem e devem ser feitas não são novas e muita gente, eu inclusive, vem fazendo essas críticas faz bastante tempo. Mas antes de a gente entrar no que a Folha trouxe, tem um ponto inicial que é fundamental compreender. A democracia brasileira entortou e entortou feio nos últimos 10 anos. O movimento legítimo que nasceu em 2013 contra a fisiologia política, contra a corrupção, exigindo um Estado mais capaz de entregar serviços públicos com algum mínimo de qualidade, desagou em uma piora generalizada desse sistema. Desagou numa perda importante de princípios democráticos, por toda parte. Do que eu estou falando? Gente, o Legislativo outorgou para si o poder de execução orçamentária. Ele cria o orçamento e define a execução. A lógica de independência dos três poderes faz justamente que um poder defina o orçamento e o outro separado execute. Faz o gasto de acordo com suas prioridades de política pública. É por isso, porque executa o orçamento, que o executivo tem esse nome. O poder executivo mirrou, ficou sem muita capacidade de ação. Ao perder a capacidade de determinar os gastos públicos fora dos obrigatórios, se tornou refém do Congresso Nacional. E o Congresso não tem o ônus dos gastos mal feitos. A conta da popularidade ainda fica para o executivo. Não importa o presidente. Enquanto isso, o Poder Judiciário se politizou. O Judiciário decide quem vai investigar, como investigará, orienta a investigação para depois julgar. No Supremo, presidentes da República indicam ministros para serem do seu time. E isso tudo ocorre num ambiente em que a sociedade rachou em dois, e um pedaço quer amordaçar o outro, tirar do outro o direito de se expressar e participar politicamente. Sim, o judiciário está muito torto. Sim, o judiciário está fazendo política. Mas o judiciário é só uma peça do problema. Não adianta se fixar numa peça sem olhar para as outras. O problema não está no STF, ou no Congresso, ou no Planalto. O problema está em toda a Praça dos Três Poderes. A série de ações que sucederam a 2013 foram deteriorando lentamente a democracia brasileira. O que temos hoje são frangalhos. A violência e as mentiras do PT contra Marina Silva em 2014, a tentativa por Aécio Neves de disseminar dúvidas contra o sistema eleitoral, a Lava Jato de Curitiba, que tinha por objetivo atacar o PT. Depois, o impeachment, que tinha por objetivo derrubar a Lava Jato. As duas forçadas de barra para produzir cassação, a cassação de Michel Temer, o rombo absurdo imposto à Petrobras para pagar políticos, a prisão de Lula num processo sem provas claras sobre a origem dos recursos para a compra dos imóveis, tudo isso num contexto de ação com fins políticos do Judiciário e da PGR, tudo num contexto de política feita com fígado para eliminar adversários. Daí a eleição de Jair Bolsonaro com discurso contra a política, o ataque de Bolsonaro à Câmara dos Deputados de Rodrigo Maia e ao Supremo também, a submissão da Procuradoria-Geral da República ao presidente, o orçamento secreto de Arthur Lira, a intervenção de Michel Temer para abortar o impeachment de Bolsonaro após um discurso abertamente golpista no 7 de setembro de 2020. O ataque contra as urnas eletrônicas e o reforço da campanha contra as eleições. O planejamento por 4 generais de exército e do comandante da Marinha de um golpe militar, o 8 de janeiro. E sim, um inquérito aberto no Supremo em que juiz e procurador são a mesma pessoa, que calhou de ser também o presidente do TSE. A democracia brasileira quebrou, mas tudo isso é sintoma. Porque antes ela quebrou na base. Quebrou no momento em que a sociedade rachou, no momento em que metade do país considera a outra metade ilegítima. Claro, todo mundo tem seus argumentos, e eu posso até simpatizar com os argumentos de um lado mais do que com os argumentos do outro. Mas que ninguém tenha dúvida
Democracia nenhuma se sustenta se a sociedade se divide em dois e ambos os grupos se recusam a reconhecer o direito de opinião do outro. Vamos conversar sobre o que diz a Folha, sim, mas é preciso conversar atento a dois conceitos inteiramente distintos. Um é o que pode ser feito dentro da lei, outro é o que não deveria poder ser feito dentro da lei. São duas coisas muito diferentes. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aí o pessoal decidiu fazer uma coisa diferente por aqui no Meio também, tá? Seguinte, esse mês, só esse mês, a assinatura do Meio Premium está saindo por R$ 2,99. Isso mesmo, R$ 2,99. Por um mês você vai ter tudo que a gente publica, tudo. Você recebe a nossa melhor edição, sempre com um artigo ou uma entrevista profunda, que é a edição de sábado. Recebe quartas-feiras o Meio Político, tá? Com aquela análise que te ajuda a entender o momento. Todo dia tem uma editoria a mais na newsletter gratuita, que é de economia. Participa com a gente no Mesa do Meio às terças e ainda tem descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 esse mês. Agora é o seguinte, tem de correr porque a promoção é só essa semana. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Passei a manhã conversando com juristas e algumas outras pessoas bastante próximas dos ministros do STF e do TSE, também juristas. O que ouvi dessas 5 pessoas são variações de uma mesma ideia. Não há ilegalidade. Vamos voltar àquele ponto? Uma coisa, o que pode ser feito dentro da lei. Outra é o que não deveria poder ser feito dentro da lei. São muito diferentes e o que ocorreu talvez não devesse poder numa democracia, mas na nossa, hoje, pode. O que a Folha publicou até agora é uma série de conversas, as principais envolvendo 2 assessores ligados ao ministro Alexandre de Moraes. Um é Ayrton Vieira, que é juiz e instrutor do gabinete do ministro no Supremo. Outro é Eduardo Tagliaferro, que na época era chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Bem, no período dessas trocas de mensagem, Alexandre estava vestindo 3 chapéus diferentes e é importante sacar isso. Um é ministro do Supremo, outro ministro encarregado no Supremo de 2 inquéritos muito peculiares. O inquérito das milícias digitais e o das fake news. O que faz desses 2 inquéritos distintos é que foram abertos sem pedido da Procuradoria-Geral da República e quem faz o papel de procurador é o próprio Alexandre. O terceiro chapéu que ele usava, claro, era o de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. O TSE tem uma peculiaridade, tá? Diferentemente de todos os outros tribunais, ele pode agir como polícia. Um juiz eleitoral pode atuar como se fosse um delegado. Isso quer dizer o seguinte, dependendo do chapéu que usasse, Alexandre poderia atuar como juiz, como procurador e como policial que investiga. É um absurdo, tá? Democracias separam esses poderes justamente porque o caminho para o abuso é imenso. Mas se entendeu na Constituição que o TSE deveria ter poder de polícia, porque numa eleição as decisões têm de ser tomadas rápidas. Um juiz viu um problema, pode agir imediatamente para evitar o dano ao processo. E essa é uma ideia razoável. Os 2 inquéritos abertos de ofício no Supremo só aconteceram porque o governo Bolsonaro imobilizou um pedaço fundamental do Estado brasileiro, que é o Ministério Público. Ele impediu ali de o Estado se defender de ações absurdas do presidente da República. Então, perante um presidente que, convenhamos, estava concretamente agindo na direção de forçar um golpe de Estado, o Supremo foi criativo, inventou uma leitura do seu regimento interno e fez nascer esses 2 processos em que juiz e procurador são a mesma pessoa. Olha, essa foi uma solução para um problema que não existe mais desde que Paulo Gonet assumiu a PGR e a gente se livrou do Aras. O Supremo já deveria ter aberto mão desse poder. Era o certo a fazer. Mas não quer abrir mão. E a decisão foi constitucional. O Supremo tem autoridade para fazer esse troço. Aí você junta essas 2 coisas e temos esse resultado. A mesma pessoa, para um conjunto bastante específico de casos, pode agir simultaneamente como juiz, como procurador, como policial investigador. Não deveria ser legal. Fere o espírito de uma democracia. É potencialmente autoritário. Mas é legal. O que tivemos na Lava Jato, tivemos um juiz instruindo o Ministério Público a respeito do que ele queria. Ou seja, o juiz estava tomando o lado de uma das partes no processo. O que temos aqui? 2 servidores do Judiciário trocando informações.
Um fazendo pedido de uma investigação e outro produzindo a investigação. Estamos falando de investigação de informações que são públicas, que exige ler sites e ler redes sociais, exige ler coisas a que eu, você ou qualquer um temos acesso para ler. Essa história abre discussões e mais discussões, tá? A primeira começa com o ímpeto censor que se impôs na democracia brasileira. Todo mundo está querendo calar a boca de todo mundo o tempo todo. Todos os grupos políticos acham que tem um tipo de ideia que deveria ser impedida de circular. Olha, quem ficou defendendo escola sem partido e quer proibir livros em escolas públicas não tem autoridade para reclamar de censura dos outros. Mas quem ataca na internet as pessoas por uso de palavras ou quer bloquear nas redes tudo quanto é ideia radical de direita é igual. Elogiar ditador ou genocida de esquerda está liberado. Aliás, tem um bando de youtuber fazendo isso. Mas para imbecil que elogia ditador e genocida de direita, aí é necessário o banimento perpétuo. Coerentes não somos, né? Para os nossos tudo, para os outros o silêncio imposto. E nesse cenário, no meio dessa confusão, temos sim um pequeno grupo de pessoas que trabalhou concretamente para incitar um golpe de Estado. Fazer distinção entre incitar crime e manifestar opiniões das quais não gostamos sempre foi difícil. Num ambiente político em que todo mundo está falando isso tinha de ser proibido o tempo todo, a tranquilidade para ter esse debate se torna possível. Alguns dos casos listados pela Folha envolvendo o que parecem ter sido pedidos do ministro Alexandre podem perfeitamente ser tratados como censura judicial. E a gente deveria ser capaz de ter uma conversa ponderada sobre os limites do poder de calar. Só que a gente não consegue ter no Brasil de hoje essa tranquilidade, porque somos uma sociedade rachada e que perdeu a capacidade de conversar. Se não conseguimos conversar sobre os limites democráticos do que se pode falar, imagine conversar sobre os limites de atuação dos três poderes, porque, vejam, não é uma vaza-jato. Ao que parece, com o que saiu até agora, Alexandre de Moraes agiu dentro da lei. Se numa democracia não deveria alguém poder ser juiz, promotor e policial ao mesmo tempo, mas a lei o permite, deveríamos estar discutindo a lei. E achar que essa discussão se limita ao judiciário é uma ilusão. Nossa democracia não saiu incólume dos últimos 10 anos de crise. Ela está seriamente danificada. Não vai se resolver enquanto nos odiarmos. O dano vem do ódio. Promoção Relâmpago. Leia um mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um assinante prêmio, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio. Só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana.